Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula em que eu quero dividir com vocês um pouquinho do que eu vi no segundo congresso de Mindfulness, Mindful Eating e Saúde Mental, que aconteceu nesse final de semana, lá em São Paulo, promovido pela Plenitude Educação, né? O João Motarelli é nutricionista e ele é um dos precursores do Mindful Eating aqui no Brasil, né? Ele fez a mesma formação que eu, além de fazer outras formações em Mindfulness e Mindful Eating, a gente tem uma mesma formação que é o MBEAT, que é o Mindfulness Based Eating Awareness Training, que foi desenvolvido pela Jean Christeller, que ela é uma psicóloga e foi uma das precursoras do Mindful Eating nos Estados Unidos e no mundo, né? Então, eu quis dividir um pouquinho com vocês do que eu vi lá e, na verdade, alguns talvez saiam meio frustrados da aula, porque a minha intenção hoje não é trazer conteúdo técnico para vocês e, nossa, vocês têm que aprender isso aqui e tal, é trazer para vocês o que eu vi e que me marcou muito lá, do que os palestrantes trouxeram, do que os participantes puderam, né, perceber e tudo, que é algo que extrapola a técnica e que é algo que eu quis trazer para vocês hoje em especial, porque é o que eu vejo que mais dói em vocês e é a maior falha que é cometida pelos profissionais, que é o excesso de intenção em praticar algo técnico, extremamente técnico, em colocar os pacientes numa caixinha, né? Tem que aplicar esse protocolo na pessoa, tem que fazer desse jeito, né? E acabar perdendo o ser humano que existe ali na sua frente. Então, muitas vezes, a intenção de fazer as coisas do jeito certo, pela nossa própria insegurança, pela síndrome da impostora, faz com que a gente erre naquilo que é básico, naquilo que a gente aprende nas primeiras aulas na faculdade de psicologia, que é a escuta ativa, que é você promover um ambiente acolhedor, que é você estar ali para o seu paciente, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Acho que a coisa que mais me marcou foi o quanto os palestrantes estavam trazendo essa questão da escuta genuína, da intenção de estar ali, da intenção de escutar realmente os seus pacientes, né? Então, me desculpem de antemão quem vai ficar frustrado aqui, porque eu não vou trazer um monte de técnica, mas eu acho que esse ponto é extremamente importante, mesmo profissionais altamente qualificados, com uma agenda lotada, que são extremamente bons, né? Podem passar por esse tipo de situação. E eu recentemente passei por isso, criando uma expectativa que estava desalinhada daquilo que uma paciente poderia me entregar, né? Depois de mais de 20 anos de clínica, mais de 20 anos trabalhando com transtornos alimentares, eu cometi esse erro, né? Então, eu quero trazer um pouco disso para que vocês possam estar atentos ao que realmente importa. Joia? Bom, então. De cara, o João abriu o evento com uma frase que eu achei assim, putz, fantástica e que traz muita objetividade para o nosso trabalho e que a gente precisa lembrar quando a gente vem com discursos que estão desalinhados do que eu falo para vocês a respeito do estágio de mudança de comportamento que o nosso paciente se encontra, né? Então, quando a gente não está falando em sintonia com o nosso paciente, de uma maneira que ele realmente consiga absorver, internalizar, entender aquilo que a gente está falando, para então poder praticar mudanças, as coisas realmente não vão acontecer. E o João trouxe uma frase da Joan Chosey Bays, que é uma pediatra americana, uma das precursoras do Mindful Eating nos Estados Unidos, junto com a Jean Christeller, que ela fala que a consciência nos traz escolhas, e ter escolhas é ter liberdade. Então vamos lá, a consciência. Me engasguei. A consciência nos traz escolhas, e muitas vezes o psicólogo falha neste processo. Quer que o paciente já tenha consciência, já tenha ali, já esteja ligado no que está acontecendo, mas não. Às vezes você vai precisar investir muito tempo no desenvolvimento de consciência do seu paciente. Por quê? Não tem como a gente ter uma demanda e gerar mudanças de comportamento, gerar
possibilidade de escolha, que o paciente realmente compreenda, absorva quais são as possibilidades de escolha que ele tem, se o paciente não tiver consciência. Consciência sobre o contexto que ele está vivendo, consciência sobre as possibilidades de tratamento, as possibilidades de escolhas que ele tem, tá? Então, por favor, a partir desse momento, estejam muito atentos a isso. É, é muito melhor que você traga para o seu paciente o desenvolvimento de consciência sobre o que ele está passando e sobre a possibilidade de mudança do que você ser extremamente técnico na aplicação de técnicas para mudança de comportamento e tal. Porque a gente só vai mudar. Nossa, eu ouvi essa frase, acho que foi no primeiro ano de faculdade. E depois escutei de novo de um professor num curso de formação de comportamento alimentar, que fala assim que a do... Como é que é? Peraí, deixa eu reformular que estava na ponta da língua, agora eu já esqueci. A motivação para mudar, ela só vai acontecer quando a dor de permanecer como está é maior do que a dor de mudar. Ou seja, a gente tem que lembrar que mudar não é fácil, porque a gente daqui, do nosso lugar, com os nossos protocolos lindos e maravilhosos, e olhando o que a gente deve fazer sessão a sessão, a gente fica esperando que a pessoa mude, né? E ela só vai mudar se permanecer como ela está for maior do que a dor de mudar. Ou seja, ficar do jeito que está é inadmissível, é insuportável. E é melhor eu passar por um processo de mudança que é doloroso do que permanecer, né? Então a gente precisa lembrar disso para que a gente tenha mais gentileza com o processo de mudança do nosso paciente. E isso a gente precisa desenvolver mais, ok? Então isso é fundamental, tá? Então, relembrando, a consciência nos traz escolhas e ter escolhas é ter liberdade. Qual é o nosso propósito com os nossos pacientes? O que eu sempre falo para vocês que é a minha missão é que vocês levem muito mais autonomia e liberdade na relação que os seus pacientes têm com a comida e com o corpo. E essa liberdade, ela só vai ser atingida a partir do momento que o seu paciente entender quais são as escolhas que ele tem e ter consciência sobre tudo que ele está vivendo, tá? Só assim é possível, ok? E aí, o que que a gente precisa lembrar, né, gente? Que a gente tá, qual é o contexto que a gente está vivendo hoje? A gente vive numa sociedade em que busca produtividade, não é assim? O tempo todo. Seja produtividade no trabalho, um desempenho alto na prática de exercícios. Então, tudo a gente tem que fazer muito bem feito, a gente tem que ser o melhor, tem que não sei o quê. Então, existe essa exigência para que nós tenhamos uma produtividade alta. E essa produtividade, ela não pode acontecer no seu tempo, né? Ah, eu vou fazer as coisas no meu tempo. Não, no seu tempo você vai ser engolida. Então, é exigido das pessoas uma alta produtividade, mas também com uma alta velocidade. Você tem que fazer tudo muito rápido e você tem que fazer tudo muito bem feito. E isso tem a ver também com o que a gente vive hoje, e já há muitos anos, né, de uma pressão estética para que, especialmente mulheres, tenham um corpo perfeito, né? Então, você deve hoje, o que que a gente tem vivido aí nesses últimos 2 anos, especialmente neste último ano? Uma pressão estética gigantesca para que a gente seja ou extremamente magra, né, e faça uso de Ozempic, Monjaro, e tem ali seu percentual de gordura corporal para baixo de 10%, que não é nada saudável, e que, ou então, que a gente tenha um corpo extremamente sarado, né? Extremamente forte, com uma definição corporal muito grande, que também é impossível. E aí só é possível fazendo uso de esteroides anabolizantes. E aí uma coisa que uma palestrante falou e que me chamou muita atenção e que é um processo natural, que é um processo de habituação com esses padrões. É um processo de naturalização destes padrões.
E eu sei que a gente já viveu outras ondas de uma magreza extrema, mas a magreza extrema, como a gente está vendo hoje, não é a mesma magreza da década de 60 com a Twigg, não é a mesma magreza da Gisele Bündchen nos anos 2000, não é. É uma magreza muito maior, em que o bonito é você ostentar ossos, né? Então é isso que é bonito hoje, você ostentar ossos, você mostrar a saboneteira, você tá com um ombro super magro, em que você vê ossos, que você mostra as suas costelas, né? Aqui no externo, inclusive. Isso não é compatível com saúde. E esse estereótipo de beleza, ele vem sendo normalizado. E o pior é que a gente, seres humanos, vão normalizando, vão se habituando com este padrão. E dali a pouco, uma pessoa que tem um peso normal, que tem um corpo normal, você já vai olhando aquela pessoa com aquele crivo do padrão de beleza, achando aquela pessoa meio gorda, quando na verdade aquela pessoa é normal. Por quê? Porque os corpos extremamente magros, compatíveis com uma doença, estão sendo normalizados. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente passa por esse processo, tá? Enquanto psicólogos, mesmo que você seja especialista em transtornos alimentares, mesmo que você trabalhe comportamento alimentar, você vai sendo impactado por isso, né? Eu costumo falar que a gente vai sendo atingido e atuando à luz da mentalidade de dieta, porque isso vai passando para a gente por osmose. E padrão de beleza é da mesma forma. Então a gente precisa estar muito alerta, a gente precisa estar sempre revendo os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para ver se a gente não também, sem intenção, acaba perpetuando esse tipo de padrão de beleza. Tá joia? Então a gente tem que ter essa consciência de que o mundo, né, hoje é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado, é tudo muito voltado para a produtividade. E o congresso era sobre mindfulness, mindful eating, saúde mental. E o que que a gente precisa fazer para ajudar os pacientes que sofrem com essa aceleração toda? A maioria dos nossos pacientes sofrem com ansiedade, querem tudo para ontem, querem emagrecer e querem ficar magros, mas tem que ser magro com definição, não pode perder curvas. E o que que acontece? O mundo oferece soluções para os nossos pacientes. O mundo oferece para eles uma solução para emagrecer rápido. E que esse emagrecimento não seja sofrido como era outrora. Antigamente, querer emagrecer, tudo bem, você tinha que fechar a boca, fazer uma dieta restritiva, malhar, etc. Existiam medicações, né? As medicações elas estão aí há muitos anos. Quando eu era criança, adolescente, existiam muitas, o que era chamado de boletas, né? O pessoal que tem aí mais de 40 anos vai lembrar disso. As medicações para emagrecer eram chamadas de boletas, que eram medicações à base de anfetamina. Mas eram manipulados, compostos manipulados com um monte de coisa arada. Então, tinha anfetamina que ia tirar a fome e aumentar a disposição, mas também tinha ali remédio para você tinha diurético, tinha laxante, tinha um monte de coisa misturada, tinha outras medicações psiquiátricas, sabe? Então era algo que realmente estragava com o cérebro das pessoas de uma maneira bizarra. Então podia ser um gatilho para a instalação de um transtorno alimentar, para a instalação de um transtorno psiquiátrico, para um déficit cognitivo, né? Eu lembro que uma das minhas primeiras pacientes no consultório particular, ela tinha feito uso assim de medicamentos à base de anfetamina durante anos, na adolescência inteira dela. Durante a adolescência inteira, ela já era uma mulher com seus 30 anos, na casa dos 30 anos. E aí ela não conseguia fazer conta, sabe? E não é as contas que eu falo para vocês. Ai, gente, desculpa, depois do Covid eu fiquei burra, não consigo fazer umas contas mais complexas de cabeça. Ela não conseguia somar 20 mais 20, sabe? É algo realmente simples, mas que ela sofreu esse prejuízo gigantesco por conta da medicação, né? E outros fatores ali. E ela chegou para mim precisando fazer uma cirurgia bariátrica. Ela já tinha obesidade, ela não queria fazer a cirurgia bariátrica, ela queria ajuda para emagrecer sem a cirurgia. E naquela época, o tratamento para obesidade era emagrecimento. Hoje a gente já sabe, vocês já sabem que emagrecer é meramente uma consequência. Consequência de mudanças de hábitos, consequência de mudança de estilo de vida, tá? Então, essa medicação era uma das mais danosas que a gente tinha antigamente. Tudo bem.
num segundo momento, nós tínhamos outras medicações mais leves, né? Orlistat ou Xenical, para quem pegou essa fase da medicação que dava diarreia para não absorver toda a gordura da comida. A própria sibutramina, que ainda é muito utilizada hoje, mas ela é contraindicada para pessoas que têm transtornos ansiosos, e aí difícil que não tenha um transtorno ansioso hoje, né? E aí, então, essa oferta de uma solução rápida, mágica, sempre houve. Só que hoje isso é numa velocidade muito maior. Quem aqui não percebeu no final do ano, né? Nas festas de final de ano, confraternização, Natal, Ano Novo, Carnaval, quem aqui não viu amigas, parentes que de repente perderam peso assim magicamente? Mais de 10 quilos, que emagreceram um monte extremamente rápido. E que às vezes tem a cara de pau de falar que não usou medicação nenhuma, sabe? Então, o fato é que muitas pessoas estão fazendo um uso indiscriminado de medicamentos anti-obesidade. Às vezes, conforme o teu círculo de amizades, parece que todo mundo está fazendo uso. No entanto, o percentual muito pequeno que realmente precisa da medicação consegue fazer uso por causa do alto custo, tá? E não só a gente tem hoje várias possibilidades de medicação que promovem emagrecimento muito rápido. Nós temos, em contrapartida, né, no outro lado da moeda, o uso indiscriminado de anabolizantes, que outrora era visto como algo, meu Deus do céu, coisa de marombeiro, né, que quer ficar sarado, que quer ficar bombadão, que quer ficar enorme, não sei o quê, um Johnny Bravo. E hoje em dia a gente vê o quê? Se antes era uma droga utilizada por homens, hoje é utilizada por mulheres. E existe um risco gigantesco no uso de anabolizantes. É câncer, é cegueira, é um monte de coisa, um monte de desregulação no organismo da pessoa, sabe? E aí, meu Deus, mas como que essas mulheres usam isso? Ué, o que a gente mais tem visto médicos prescrevendo são modulações hormonais. Porque a mulher está em perimenopausa, testosterona da mulher está baixa. Nossa, que bom que está baixa, senão seria um homem. Certo? Então, testosterona baixa não é um problema para mulheres. Inclusive, a prescrição de testosterona, ela só é indicada para mulheres com problemas de libido durante a menopausa. Só. Então, o uso indiscriminado de chip da beleza, modulação hormonal, tudo isso que é vendido como, para melhorar a sua saúde, sua disposição, na verdade, vamos ser bem francos, porque nem todo mundo fala a verdade sobre isso, está a serviço de um padrão de beleza, da pessoa, da mulher estar magra, mas definida, musculosa, né? Qual é o grande objetivo de beleza hoje? O que que a gente já teve? A gente já teve peito, bumbum, né? Passamos por uma fase aí nos anos 2000 em que a gente tinha três padrões de beleza e um deles era um corpo construído com cirurgias plásticas. Então, silicone no peito, silicone no bumbum, número de implante de silicone, né, de próteses de glúteo, explodiu na última década. E agora a gente tem um corpo que ele deve ser o quê? Magro e definido. Se antes tinha que ter peito, durante muitas décadas a mulher tinha que ter peito, depois a mulher tinha que ter bunda, agora a mulher tem que ter o quê? Braços, ombros extremamente definidos. Esse é o novo, é a nova ostentação, né? Então tem que ter ali um braço bem definido, tá? E se você parar para observar, uma musculatura extremamente definida, ela faz com que a mulher perca características sexuais secundárias. Ela perde a feminilidade. E ela tá com o corpo muito mais parecido com o dos homens. Quando a gente estuda padrões de beleza, a gente vê muito falando sobre a década de 80 e a geração saúde. E naquela época era falado assim: o corpo da mulher e do homem nunca foi tão parecido quanto hoje, por causa da musculação que as mulheres faziam. E hoje, gente, se você parar para comparar um corpo de uma mulher, que é padrão de beleza hoje, com uma dos anos 80, mas Cindy Crawford, nossa, ela era forte, ela era definida, ela tinha curvas, né, construídas na academia e tal. E você olha hoje uma Virgínia, são corpos completamente diferentes, tá? Então a gente precisa estar atento a tudo isso.
E de qualquer maneira, padrões de beleza, eles não são atingíveis de uma maneira simples, fácil, não é para todo mundo mesmo, tá? É para quem realmente pode investir nisso. E digo mais uma coisa: quando a pessoa está chegando num padrão de beleza, porque a construção desse corpo, entre aspas, perfeito, demora, fora a magreza extrema, né? Que é fácil de conseguir em poucos meses, mas a construção desse corpo forte, ele demora anos. Ele é muito mais rápido com esteroides anabolizantes, sim, mas ele demora. E aí, quando a pessoa está chegando naquilo, o padrão muda novamente, tá? Porque a gente vê uma velocidade muito maior do que 10 anos, né? Poxa, até uns anos atrás, a gente, pensando nesse padrão mais musculoso, o que que a gente tinha? As musas fitness, né? Como a Gabi Pugliese, que ela era slim, ela era magra, tinha ali um pouco de gordura, mas ela tinha uma definição leve, uma definição que era possível de ser conquistada realmente com academia. O que não era possível era aquele percentual de gordura. Aquele percentual de gordura já era muito baixo. Depois, esse padrão evoluiu para algo muito maior, padrão Graciane Barbosa, né? Então, poxa, esteroides anabolizantes, não tem o que falar, né? E aí, hoje em dia, não um corpo tão grande, mas o percentual de gordura extremamente baixo, e especialmente esse olhar para os braços, né? E de preferência musculatura, mas ainda assim ostentando ossos, né? O novo padrão de beleza para tudo é a ostentação de ossos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso vai fazendo com que os nossos pacientes eles se desconectem cada vez mais de quem eles são, do que eles querem por si só, do que é beleza para eles, e se conectem cada vez mais com objetivos externos. E aí, no congresso, né, foi falado muito a respeito do mindfulness, e eu adoro o mindfulness, e eu quero trazer muito disso para vocês, né? Então, nesse mundo que busca um padrão de beleza que é impossível, que busca uma rapidez muito grande de resultados, o mindfulness ele vai na contramão. Se a gente tem um grande problema com os nossos pacientes que sofrem com ansiedade e tudo mais, o mindfulness ele traz essa pausa, ele traz essa calma para as pessoas, a possibilidade de um respiro, né? Então, o que que vem a ser o mindfulness? O mindfulness é uma qualidade de atenção na qual a pessoa intencionalmente vai trazer a sua consciência, sem julgamentos, para a experiência que ela está vivendo agora, no momento presente. Seja os seus pensamentos, né? Observação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das sensações físicas, com intenção. Então, é trazer a atenção para o momento presente, para o aqui e agora, com intenção de estar aqui, com curiosidade de explorar essa experiência que a pessoa está vivendo e com aceitação. As coisas são como são, né? Então, é adotar uma postura totalmente observadora e sem julgamentos do que a pessoa está vivendo, do que o nosso paciente está vivendo, tá? E o grande papel do mindfulness, que é extremamente importante na saúde mental, é promover um espaço entre, né? Promover um espaço, promover uma janela de regulação entre o gatilho e o comportamento, né? Então, o que é gatilho para o nosso paciente? Comer, por exemplo, e à medida em que a pessoa trabalha o mindfulness, ela tem esse espaço para olhar para o gatilho e escolher como é que ela vai reagir. Então, é tomar consciência, voltando lá, né, a John Chosen Base, a consciência nos traz escolhas, escolhas é ter liberdade. Então, é eu tomar consciência sobre este gatilho, é eu entender o contexto, é eu entender quais são as consequências deste gatilho e eu ter o poder de escolher quais são as possibilidades de ação que eu tenho. E aí sim eu ter um comportamento, eu adotar um comportamento, tá? Então o mindfulness ele vai trazer para a gente, vai trazer para o nosso paciente essa consciência sobre a experiência que ele está vivendo e uma consciência genuína em que a pessoa pode agir diferente, sair do piloto automático, tá? Então
trabalhar com mindfulness é a gente conseguir tirar o nosso paciente do piloto automático para que o nosso paciente possa entender o contexto que ele está vivendo e ter o poder de escolher como ele quer reagir àquela situação, ok? E aí, em relação a mindfulness e obesidade, a gente teve algumas palestras fantásticas que trouxeram muitos dados a respeito, né? E aí eu sempre estudei muito o Mindful Eating, já fiz muitos cursos sobre meditação, neurofisiologia de meditação, neurofisiologia do mindfulness e tal. E aí foi muito bom relembrar tudo isso, sabe? Aí quero trazer mais disso para vocês, né? Então, hoje a gente tem diversas revisões sistemáticas que surgiram nos últimos anos. Os cursos que eu fiz de mindfulness, eu estava no mestrado, então foi 7, 8, 2008, 2009, por aí, né? E aí de ir mais para a prática, etc., eu já tinha esquecido um pouco de algumas coisas que foram trazidas e que são muito importantes, né? Então, a prática recorrente, a prática regular do mindfulness, ela vai trazer algumas melhorias fundamentais para os nossos pacientes que têm obesidade. Então, vai ajudar a melhorar a impulsividade. Ah, tá, ali, mas a impulsividade, a obesidade, poxa, a maioria dos nossos pacientes sofre com o quê? A maioria dos nossos pacientes sofre com uma compulsão alimentar, um exagero alimentar, uma dificuldade em controlar os seus impulsos para comer. Então, o mindfulness vai ajudar o paciente a, opa, peraí, pisar no freio um pouco e tomar a melhor decisão para aquele momento. Praticar mindfulness vai trazer também uma conexão maior com interocepção, né? É isso que a gente promove no Mindful Eating, essa conexão com a interocepção. Então, estar sintonizado com os sinais de fome, com os sinais de saciedade. E o mindfulness ele vai ajudar a aumentar essa sintonia, né? A regular mais isso. Então, praticar mindfulness com frequência, com constância, ajuda o seu paciente a estar mais conectado com o seu próprio corpo. Na obesidade, isso é extremamente importante porque lembra que um dos pontos fundamentais, um dos predisponentes da obesidade é justamente isso, é justamente a questão do paciente ter uma sensação maior de fome e uma resistência aos sinais de saciedade. E puxa, olha que legal, você vai fazer com que a pessoa esteja conectada. E ela estando conectada, ela conseguindo lentificar suas refeições, conseguindo comer mais devagar, apreciar mais a comida, ela vai conseguir lidar muito mais, aproveitar os sinais de saciedade que o corpo lhe dá, tá? Então a gente consegue melhorar essa regulação com o mindfulness e o mindful eating, ou seja, a gente consegue potencializar a ação de alguns tratamentos, como tratamentos medicamentosos e o tratamento cirúrgico, né? Não é justamente isso que, entre aspas, as canetas emagrecedoras, né, os medicamentos anti-obesidade vão promover? Vão promover uma redução da fome e um aumento da saciedade. Para os pacientes que têm obesidade, nem sempre vai suprimir totalmente a fome, como acontece em pacientes que fazem uso mais indiscriminado, tá? Ok? Então, isso é extremamente importante. E a gente precisa lembrar um dado muito importante, né? Quando a gente olha para transtorno da compulsão alimentar em pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, em torno de 50% deles sofrem com transtorno de compulsão alimentar. Transtorno de compulsão alimentar tem como base uma dificuldade no controle de impulsos. Então, a gente tem aqui uma técnica muito importante para que o paciente possa regular os seus impulsos, ok? Além disso, a prática de mindfulness, estou falando no mindfulness e não no mindful eating, pode ser um potencial adjuvante no controle de peso e glicemia. E quando a gente está trabalhando com o mindful eating, existem pesquisas, né? E foi trazido isso nas revisões sistemáticas, que algumas pesquisas mostram uma redução de IMC e uma redução de peso.
tá? Então, o que que acontece na prática? Na prática, a gente vai ajudar o nosso paciente a melhorar a sua relação com a comida, a fazer escolhas alimentares melhores, a entender o que o seu corpo quer naquele momento, a reduzir a reatividade mediante um ambiente obesogênico, mediante pistas alimentares, né? Então, passou na frente da padaria, estão tirando uma fornada de pão de queijo quentinho. Passou na frente do McDonald's, viu lá viu um milkshake, né? Então a gente faz com que o paciente diminua essa reatividade a pistas alimentares. A medicação também ajuda muito nisso, é muito boa para isso. Então, quando a gente trabalha o mindful eating, a gente está trabalhando com o paciente, ele sintonizar com o corpo, entender fome, entender saciedade, entender quais são os alimentos realmente que são bons de comer naquele momento, né? Buscando, inclusive, as orientações nutricionais, todo o conhecimento que ele está adquirindo com a nutricionista, com o nutricionista. Então, a gente vai ajudando o paciente a tomar mais consciência sobre o contexto que ele está vivendo, ter mais responsabilidade sobre o seu processo e ter mais condições de escolhas. Então, isso naturalmente vai melhorar índices de saúde. Por isso, existe uma regulação maior de glicemia, às vezes, redução de triglicerídeos, colesterol. Existe uma ação muito maior da genética sobre isso, né? Então, é um pouquinho mais difícil de haver uma regulação. E é muito comum que as pessoas parem de perder peso. Muitas vezes, quando a gente fala no tratamento da obesidade, aquele foco no emagrecimento, muitas vezes se tem um olhar sobre perda de peso. Só que qual é o primeiro processo, qual é a primeira etapa num processo de perda de peso? Alguém tem alguma ideia de qual é esse primeiro passo, essa primeira etapa num processo de perda de peso? É você parar de engordar. Então, a gente tem que cuidar muito com as nossas expectativas, expectativas de equipe sobre o tratamento, porque muitas vezes alguns processos que são fundamentais são ignorados. E parar de ganhar peso é um desses processos, é uma dessas etapas fundamentais. Se o seu paciente parou de engordar, isso já é um ganho gigantesco, gigantesco, tá? E a gente não pode ignorar isso. Joia? Outro benefício muito grande que existe com a prática regular do mindfulness é redução do comer emocional e do comer compulsivo. Então, a prática de mindfulness vai ajudar muito o nosso paciente no controle de impulsos. Então, naturalmente, vai reduzir a compulsão alimentar, reduz o comer emocional, porque o mindfulness, além de lhe dar esse espaço para que você ensine o seu paciente a olhar para o gatilho e como pode se comportar, quais são as possibilidades de ação, o mindfulness ele vai ajudar o paciente a regular as suas emoções. Se eu estou mais regulado, se eu consigo usar algum outro tipo de técnica para me regular e que eu não recorra à comida, naturalmente eu vou reduzir o comer emocional. Se eu consigo lidar melhor com aquilo que é gatilho para uma compulsão alimentar, naturalmente eu vou reduzir os episódios de compulsão alimentar. Joia? Além disso, quando a gente fala em pacientes com obesidade, o que que a gente precisa lembrar? Que a obesidade ela é uma doença crônica e que ela vai impactar negativamente a qualidade de vida, a expectativa de vida do nosso paciente, né? Dos maiores prejuízos que existe da obesidade é a redução de qualidade de vida. E o mindfulness, ele vai ajudar a melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Então, olha que bacana, a gente tem uma possibilidade de técnica que vai favorecer tudo que a gente está trabalhando com o nosso paciente. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo para normalizar o comportamento alimentar do paciente, trazer regulação emocional de diversas maneiras que a gente pode trazer na psicoterapia, trabalhando o mindful eating, escolhas conscientes, o respeito à fome e saciedade, a gente tem mais alguma coisa que vai ajudar o nosso paciente a melhorar a qualidade de vida. A gente trabalha ativamente com a melhora de qualidade de vida, né? Um dos exercícios que eu mais gosto
é a técnica do curtograma que a gente tem na nossa avaliação psicológica pré-bariátrica e que a gente vai ajudar o paciente a perceber o que que ele gosta de fazer e faz, o que ele gosta de fazer e não faz. Muitas vezes esse gosto de fazer e não faço é porque o corpo impossibilita o paciente de praticar aquilo, né? Eu sempre, nessa situação, eu sempre lembro de uma paciente minha que ela morava em Londres e que o sonho dela era mergulhar num lugar específico lá da Europa, que eu já nem lembro mais onde que era, porque isso era um detalhe que não era importante mediante tudo o que aconteceu. E aí, ela ficou planejando essa viagem para fazer o mergulho, convidou amigos, conseguiu mobilizar lá vários amigos. Eu fico toda arrepiada, gente, e daqui a pouco tô eu chorando aqui. E ela planejou essa viagem, poxa, com todos os detalhes, onde que era o lugar mais legal, a melhor escola de mergulho, não sei o quê. Ela planejou tudo para todo mundo, para aquele grupo de amigos, e foram realizar esse sonho dela. E o que que aconteceu na hora que ela foi colocar o traje de mergulho? Ela não coube no traje de mergulho, né? Então, ela estava excessivamente grande, o corpo dela estava muito gordo para caber no traje de mergulho, né? E aí entra mais aquele ponto assim, puxa vida, mas as roupas, nós é que devemos caber nas roupas ou são as roupas que devem caber no nosso corpo, nos servir, né? E ela entrou daí, né, numa depressão, depois dessa situação e tudo, porque era o sonho dela mergulhar lá. E ela não pôde realizar aquele sonho porque ela estava muito gorda, tá? Então, a vida da pessoa que vive com obesidade, ela é ceifada de muitas maneiras. E uma coisa que é a pior de todas é que essa é uma doença que a pessoa nunca consegue esconder. A obesidade vai com a pessoa para qualquer lugar que ela vai, e todo mundo vê que ela tem obesidade. Só que a gente está vivendo ainda um mundo em que olha para a obesidade como sendo uma escolha pessoal, resultado de a pessoa ser gulosa, da pessoa não se exercitar, da pessoa ser desleixada. E aí a gente tem preconceitos acontecendo em todos os lugares, né? A gente vê influencers falando que só é gordo quem quer, porque pelo amor de Deus, né? Vai malhar, vai fechar a boca, vai procurar um nutricionista. Empresários falando que não contratam pessoas que são gordas, porque já sabe que aquela pessoa não tem comprometimento. Se não tem comprometimento com a sua própria vida para se cuidar e tudo, imagina se vai ter comprometimento com a empresa, né? Então, esse olhar reducionista, ele acontece, ele permeia a nossa sociedade e ele é visível todo dia, o dia inteiro, em vários âmbitos, né? Então, trabalhar com a pessoa o que é possível, mas buscar prazer, né? Então, ver o que não faz, o que não gosta e faz, mostra aquilo que a pessoa faz por obrigação. O que a pessoa não gosta e não faz, às vezes, muitas vezes, é respeito próprio, sabe? Então, essa é uma atividade muito bacana, porque a gente vai vendo as coisas que a pessoa vai deixando de lado por causa da obesidade, e a gente pode ir vendo o que que é possível praticar, ver alternativas, e também à medida em que a pessoa está num tratamento, em que ela vai perdendo peso, e que ela vai cabendo, né, nesses lugares, que ela vai cabendo nessas atividades, a gente pode relembrá-la que ela pode praticar isso, né? E a pessoa poder realizar um sonho, acho que não tem nada mais gratificante do que isso, né? Então a gente precisa olhar para isso e ver que tudo isso é qualidade de vida. E muitas vezes o próprio paciente ele não se permite desenvolver qualidade de vida, se cuidar, né? Desenvolver autocuidado, ter prazer em certas atividades, porque é uma pessoa que tem uma doença, né? Que aí só pensa, eu sou obeso, eu sou gordo mesmo, eu sou sem vergonha, eu sou safado, eu sou safada, então eu não mereço. E a gente precisa trabalhar isso. Você tem uma doença. Você merece ser feliz. Você merece viver experiências prazerosas, tá? Então a gente pode trazer isso para o paciente tanto de maneira objetiva com o nosso tratamento, com a psicoterapia, quanto de uma maneira diferente, trazendo mindfulness como uma prática para o nosso paciente.
tá? Então, vai melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, melhora o bem-estar, diminui o sofrimento psicológico, aumenta a autoestima, diminui a ansiedade, diminui a depressão, favorece a regulação emocional, né? Então, poxa, é tudo de bom. É algo que a gente pode colocar no dia a dia do nosso paciente, pode conciliar com a psicoterapia, pode trazer a prática de mindfulness para o nosso tratamento mesmo durante a sessão de psicoterapia, tá? E aí, então, falando a respeito de mindfulness, tem uma coisa importante que é legal vocês saberem que mindfulness não é a pessoa ficar pensando na parede branca, né? Então, existe uma maneira de praticar esse tipo de meditação, existe uma forma correta de fazer, e hoje nosso objetivo não é ensinar sobre mindfulness, a gente tem curso, né, de Mindful Eating, que a gente traz toda a base teórica do mindfulness, etc., para vocês. No treinamento em Mindful Eating a gente fala sobre, mas eu quero trazer alguns pontos da prática de mindfulness que elas podem ser, elas devem ser extrapoladas para a nossa prática de psicoterapia. Então, veja, para se praticar o mindfulness é necessário e ter resultados, para ter resultados com mindfulness é necessário uma tríade composta por atenção, intenção e atitude. E o que que é isso? Para pensar, se não é exatamente isso que a gente precisa na psicoterapia. A atenção é a pessoa lembrar o que que ela está fazendo a todo momento, né? Ah, eu tô aqui então meditando. Ah, eu tô aqui praticando mindfulness. Ah, eu tô aqui para isso. É isso que eu tô fazendo neste momento, porque isso ajuda a pessoa a desconectar do restante que ela está fazendo, que ela gostaria de estar fazendo ou daquilo que está tentando sequestrar a atenção dela. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles vão tentar nos sequestrar da prática de mindfulness o tempo todo, né? Tanto que, para quem já teve contato com a meditação geral, que é uma meditação básica de mindfulness que eu ensino no treinamento em Mindful Eating, e vocês têm acesso a. Eu acho que vocês têm também. Ai, não lembro mais se é alguma imersão de Mindful Eating. Eu acho que em alguma imersão de Mindful Eating tem para vocês também a meditação Mindfulness básica, em que em algum momento a gente dá instrução para a pessoa que está praticando. Ah, procure ficar no momento presente, sem julgamento, sem expectativas, né? E que se você desviar a sua atenção, se a sua atenção for sequestrada, for roubada por pensamentos, sentimentos, gentilmente volte a sua atenção à respiração. Ou seja, tá tudo bem, sem julgamento, só volta. Então, o tempo todo a gente é sequestrado, a nossa atenção ela vai embora. E aí a gente precisa voltar e ajudar o nosso paciente a fazer isso. E aí a gente não criar a expectativa de que o paciente consiga fazer isso tranquilo, tá? E até aqui já dou um spoiler de um outro ponto que é a gente praticar aquilo que a gente prega. Então, se você vai ensinar mindful eating para o seu paciente, primeiro pratique você. E eu super compactuo com isso, sempre falo para os alunos o quanto é necessário você passar pela prática para que você possa ter uma atuação muito melhor mesmo, né? E aí com mindfulness, mesma coisa, pratica o mindfulness para que você possa ajudar o seu paciente. Então, a tríade. Atenção, lembrar o que é que você está fazendo, momento a momento, se lembrar que você está aqui meditando, está aqui fazendo mindfulness. Ter a intenção, lembrar a todo momento por que você está praticando. Por que é que você está praticando mindfulness? Qual que é a sua intenção com isso? E tem mais um ponto fundamental. A intenção na prática de mindfulness, ela não é generalista, ela não é a mesma para todo mundo. Você precisa saber individualizar essa intenção, esse motivo pelo qual esse paciente em específico deve praticar mindfulness. Às vezes a pessoa tem uma questão com ansiedade e você está trabalhando mindfulness para que a pessoa aprenda a regular a sua ansiedade. Às vezes você está praticando o mindfulness com o objetivo da pessoa praticar melhor o mindful eating, né? Então a intenção de cada um ela é individualizada. Às vezes é
conter algum comportamento impulsivo, não necessariamente o impulso de comer, mas algum outro tipo de reação, né, para falar com as pessoas, por exemplo, aí você vai trabalhar habilidades sociais e o mindfulness vai ajudar nesse ponto, tá? E o terceiro ponto da tríade é a atitude, a qualidade da sua atenção no momento. Então, você buscar estar realmente focado. O que vai gerar essa transformação? O mindfulness ele é extremamente poderoso, ele muda muito a vida das pessoas, mas é necessário você trabalhar com essa tríade, ter atenção, ter intenção e trabalhar de uma maneira focada, tá? Então, ter atitude. É a mesma coisa na psicoterapia, não é verdade? Adianta você estar há um ano com um paciente que está ali, está prestando atenção em tudo que você fala, vê sentido naquilo, concorda com tudo, e aí não pratica nada do que você prescreve de tarefa de casa, né? Ele está ali, está pagando, né? Um serviço high ticket, psicoterapia individual, está ali prestando atenção em você, ele sabe por que que ele deve fazer aquilo, né? Tem intenção, mas não tem atitude. A mudança não vai acontecer, né? Então, eu falei para vocês que tem alguns princípios que a gente extrapola para a psicoterapia, e é isso. Então, o nosso paciente, ele deve ter atenção, ele deve ter intenção e ele deve ter atitude. Só assim vai gerar resultado positivo na vida dele, o tratamento que está fazendo com você. Mas você também deve praticar essa tríade nos seus atendimentos. Você tem que estar 100% aqui, atento ao seu paciente. Quantas vezes a gente sabe de psicólogos que estão fazendo atendimento online e não estão aqui? Estão, e estão lá na Shopee fazendo suas comprinhas, né? E estão aqui no celular vendo redes sociais. Então, trabalhe com atenção. Tenha a intenção, que eu falo para vocês, do interesse genuíno de ajudar. Esteja aqui resolver realmente quebrando a sua cabeça, usando os seus neurônios, não para pegar e querer que o paciente siga ali uma receita de bolo, mas para que você traga soluções para os problemas do paciente. Vai mediar tudo isso, mas vai trazer isso desta maneira para o seu paciente, né? E tenha atitude, tenha realmente esse desprendimento de você buscar novas alternativas para o paciente quando aquilo que você propôs não funciona. Muitas vezes o que a gente propôs não vai funcionar. Aquela estratégia linda do livro que você reproduziu perfeitamente não vai funcionar com todo mundo. Essa é a realidade. E a gente tem que ter a atitude de adaptar o tratamento às necessidades do nosso paciente. Faz sentido para vocês? Né? E aí, o que que o mindfulness, a prática regular de mindfulness, vai promover? Com a prática regular, a pessoa vai desenvolver e evoluir o autocontrole. De início, a pessoa ela vai estar ali, né? Meu Deus, eu preciso voltar a atenção. Meu Deus, por que que eu tô aqui mesmo? Meu Deus do céu. Faço ou não faço? Dou um dolangue aqui na minha psicóloga, né? Então, vai desenvolver o autocontrole durante esse primeiro momento. A partir do momento que o paciente desenvolveu o autocontrole, está conseguindo praticar, ele vai desenvolver a autodescoberta. Ele vai entender, vai observar quais são as mudanças que estão acontecendo dentro dele a partir desta prática. E a partir do momento que a pessoa se descobre, que ela entende os porquês da sua alimentação, que ela entende o que gosta de comer, o que não gosta, aprende a gerenciar tudo isso, né? Aprende a fazer boas escolhas, a pessoa entra num processo de autolibertação, que é atingir a liberdade a partir dessa prática. Né? A consciência traz escolhas e ter escolhas é ter liberdade. Então, a partir do momento que a pessoa se sente livre para escolher o que é que ela vai comer neste momento. Que ela não se sente compelida a ter que comer todos os doces da festa de aniversário simplesmente porque tem à disposição, aí sim a pessoa tem liberdade, ok? E um outro ponto que é fundamental nos dias de hoje, voltando ao que eu estava falando no início, é que o mindfulness, ele vai trabalhar algo que é fundamental a gente trabalhar nos dias de hoje, que é a paciência.
Então, trabalhar a paciência do nosso paciente com o seu processo de mudança de comportamento, comportamento alimentar, padrões de comportamento, né? Reestruturação cognitiva, o que for. Paciência, tá? Com abertura, né? Então, com a aceitação das coisas como elas são, com o não julgamento, não ficar, ai, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu tenho que melhorar? Será que eu não sei o que lá? E com curiosidade. Então, ter a mente de principiante, olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, livre de julgamento, com essa abertura, né? E mais, estamos falando disso para o paciente, que foi o que foi trazido no congresso. Mas é a nossa paciência enquanto psicólogos. Vai dizer que a gente não precisa trabalhar. Precisamos trabalhar sim. Quantas vezes eu ia trazer o significado de, mas vou trazer a coisa bem crua. Quantas vezes não ficou pé da vida com o paciente porque o paciente não está evoluindo do jeito que deveria? Quantas vezes, né? A gente comete esse erro. Não existe um tempo em que a pessoa deveria, né? Então, se a pessoa não está evoluindo do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente criou de expectativas, a gente precisa trabalhar a nossa paciência e olhar para, putz, espera aí, o que que eu estou esperando dessa pessoa? E lembra que eu falei para vocês que eu cometi esse erro esses dias atrás, né? Eu estava na sessão e eu estava assim, meu Deus, mas quando que a gente vai voltar a trabalhar a imagem corporal? Meu Deus, mas eu sei que você está comendo meia dúzia de alimentos. Uma paciente que tem anorexia, que tem TARI e que é vegana ainda por cima, e é o combo completo, né? E ela se esquiva super de alguns assuntos. E eu só pensando, meu Deus do céu, mas a gente não tá evoluindo, meu Deus do céu. Daqui a pouco a menina tá desnutrida, daqui a pouco não sei o que lá, daqui a pouco vai voltar a como ela estava quando ela me procurou, que pesava super pouco, que estava super mal. E aí fui conversar, né? A gente trabalha em equipe por isso, né, gente? Hoje, graças a Deus, a gente tem os transtornos alimentares, a obesidade super difundidos e profissionais maravilhosos trabalhando. Passei a mão no telefone, né, e mandei mensagem para a psiquiatra. Oi, fulana, tudo bem? Então, quero te dar um feedback de como tá a fulaninha. Passou, tinham desafios do trabalho para a gente lidar e tudo. Eu falei, ah, só que no comportamento alimentar tá assim, assim, assado. Putz, deixa eu falar para você como é que eu tô me sentindo. Tô meio frustrada porque não amplia o repertório alimentar dela, não come alimentos diferentes, tem uma resistência gigantesca. E aí eu precisei de um chacoalhão da psiquiatra, dela me lembrar, opa, mas peraí, da onde ela veio? Da onde ela veio? Então, de onde ela partiu, ela evoluiu pra caramba. E quando a gente está falando em transtornos alimentares, a gente tem que se adaptar de que às vezes a pessoa ela não vai chegar onde a gente gostaria, ela vai chegar onde ela pode. E que às vezes onde ela pode é muito menos do que a gente desejaria que ela estivesse. Mas é onde vai dar para chegar. E tá tudo bem, né? E aí a gente tem que lidar com as nossas frustrações, tá? E por mais que eu costume, né, ter essa paciência com o paciente, me colocar no lugar, entender e tudo mais, eventualmente eu também falho, né? Assim como vocês podem ter se identificado também, eu também cometo alguns erros assim, né? Tá joia? Então, gente, o mindfulness, a gente praticar o mindfulness também ajuda a gente a desenvolver paciência e não querer colocar o nosso paciente naquela caixinha, tá? E aí, quem aqui conhece o neurocientista, o Andrei Maier? Ele é psicólogo, ele é neurocientista e tal, produz muito conteúdo nas redes sociais, fantástico o trabalho dele e tudo. E ele trouxe um ponto muito importante de que o mindfulness é uma habilidade necessária para a saúde mental, né? Então a gente via como algo coadjuvante e tal, e ele trouxe isso, né? Ainda não temos assim, nossa, um corpo de evidências e que vai ser colocado, mas ele falou, putz, para mim, saúde mental depende de tais, tais, tais pilares e, além disso, mindfulness, né? Porque o mindfulness ele vai dar a possibilidade da gente gerir todo o restante, tá? E aí, o mindfulness nos ajuda muito no trabalho com o comer emocional, né? A ajudar o paciente a fazer essa regulação toda com o comportamento alimentar, a dar um outro destino para as suas emoções, mas lembrando também que as emoções elas nunca vão estar desvinculadas totalmente do nosso ato de comer.
Então, comer sempre vai ter emoções vinculadas. Sempre não, na maioria das vezes, porque às vezes você vai comer porque é o horário de comer, você vai comer um alimento que não te dá prazer, porque é o que tem para comer e tá tudo bem, né? E aí, essa regulação emocional que o mindfulness promove é super interessante, tá? E aí, quero trazer mais alguns pontos para gente, psicólogo, é, praticar no nosso dia a dia, tá? Então, ponto primordial: pratique o que você ensina. Não esteja desalinhado daquilo que você prega para os seus pacientes. Senão, inclusive, a sua intervenção dificilmente vai ser tão boa quanto ela poderia ser. Vai ser uma intervenção excelente se você for, nossa, um comunicador, uma comunicadora nata. Maravilhoso mesmo, tá? Aí sim, aí você vai conseguir, né, fingir isso numa boa, mas é fundamental que a gente pratique aquilo que a gente prega, tá? Então, pratique o mindfulness, pratique o mindful eating, viva essa mudança na sua vida, porque quando você vive essas mudanças na sua vida, as suas intervenções vão ser muito mais assertivas, muito mais seguras, e você vai ter muito mais. É um negócio que transparece, né? Transborda para as pessoas, ela não precisa. A pessoa vai ver que é de verdade, vai ver que não é só conhecimento técnico que você tem, né? E eu já tive a grata oportunidade de ter muitas alunas, muitos alunos falando a respeito disso. Poxa, Thali, comecei a praticar o Mindful Eating, fui fazer a imersão que você falou para fazer e tal, e comecei a praticar no dia a dia e tudo, e poxa vida, vi que eu também fui melhorando. Vi que um emagrecer, né, gente? Não é nosso objetivo aqui. Mas vi que eu melhorei minha relação com a comida. Eu vi que eu vi que eu perdi peso, eu vi que eu tô conseguindo parar de comer chocolate sem ter que acabar com a barra, vi que eu tô conseguindo lidar melhor com a minha própria compulsão alimentar. Então, isso transforma vidas, né? E se você quer gerar transformação, mudança radical, mudança real, sustentável na vida dos seus pacientes, procure passar por essa mudança você também. Não exija perfeição. Ninguém é perfeito, né? Ninguém pratica tudo. Eu sempre pratiquei mindful eating sem nem saber. Hoje eu faço isso com intenção, com atitude. Mas o mindfulness para mim é um desafio, né? Confesso para vocês que para mim é um desafio colocar ali no dia a dia e tal. Em alguns momentos eu consigo praticar, mas ter ali uma prática formal para mim é mais difícil, tá? Ok? Grazi. O Mindful Eating, ele é uma prática do mindfulness aplicada à alimentação, ao comportamento alimentar. Então, a maneira como a gente vai ensinar os nossos pacientes a se alimentarem, a se relacionarem com a comida, é através do mindfulness. A gente estar no momento presente, sem julgamento, com aceitação, com uma atitude curiosa sobre a comida. Então, é viver a experiência da comida, só estar ali naquele momento explorando a comida com os cinco sentidos, né? Então, olhando para os pensamentos que surgem, mas sem embarcar naquele pensamento. Depois a gente trabalha esse pensamento, né? Que muitas vezes é um pensamento de mentalidade de dieta. Então, a gente vai ressignificar esse pensamento. Mas nesse momento, a gente vai ajudar o paciente a só viver essa experiência, tá? Então, viver isso com os cinco sentidos, sem julgamento, se permitindo o prazer em comer, observando quando surge a culpa, ressignificando essa culpa, tá? Então, o que eu ensino para vocês de Mindful Eating é o protocolo MBEAT. MBEAT significa Mindfulness Based. Então, é um programa que é baseado no mindfulness, vai trazer o mindfulness como um pilar central desta abordagem. Tá joia? Então, é isso que significa o Mindful Eating. Então, Mindful Eating é uma aplicação prática do mindfulness. Joia? Então, pratiquem, pessoal. Pratiquem o mindfulness, especialmente para trazer essa questão da paciência. Paciência com o processo do paciente, né? Conseguir segurar a onda, mas também com o seu próprio processo, sabe? Vocês estão.
a maioria que está aqui ainda não trabalha com obesidade, ainda não trabalha com comportamento alimentar. Então, você também tem um processo de aprendizagem nesse momento e que você vai precisar de paciência. No entanto, existe um outro ponto fundamental, é, que a prática de mindfulness exige, que é a persistência. Tá? Isso é um ponto que eu tô trazendo para vocês das leituras que eu fiz, né, e do que eu absorvi do congresso. Então, só a paciência sozinha, ela não é suficiente. A gente precisa ter persistência. Então, até uma palestrante trouxe ali um exemplo, né, do paciente que, tá praticando mindfulness, mas, eu não tô vendo melhora, não tô vendo mudança, etc. E aí a gente trabalhar as expectativas que as pessoas têm, mas também persistir, praticando com atitude, praticando com atenção e com intenção, né? Então, a gente trazer esses elementos pro dia a dia, tá? Então, isso é extremamente importante. Joia? Aí deixa eu só ver aqui o que eu tinha anotado para ver se eu trouxe tudo a respeito do consultório, né? Então, essa abertura, essa aceitação de que o paciente. Ah, tá. Não, tem mais coisas. A gente trazer alguns princípios do mindfulness para o próprio consultório, né? Então, a abertura, a aceitação do que o paciente traz para o consultório. Muitas vezes o paciente ele vai desviar um pouco do foco do comportamento alimentar. E quando você tem esse olhar mais observador, você consegue entender também se, puxa, devemos olhar para isso ou isso é uma esquiva, tá? Então, vamos olhar para isso que o paciente está trazendo, vamos validar, mas vamos avaliar se realmente a gente deve desviar o foco ou se a gente mantém o nosso plano de tratamento, tá? Muitas vezes eu vejo vocês angustiados com isso. Puxa vida, fiz um plano de tratamento para o paciente, mas ele está sempre trazendo outras coisas. Então, às vezes, isso pode ser uma esquiva evitativa mesmo, ou isso pode ser, tô trazendo o que realmente é importante da gente trabalhar aqui. Ai, Thali, como que eu vou saber? Você vai ter que escutar. Você vai ter que ter uma escutativa, você vai ter que ter essa sensibilidade de observar e discutir com o seu paciente o que está doendo mais naquele momento, o que gera uma dor maior, né? Quais são as raízes disso? E isso, gente, é você pegar os seus 5 anos de faculdade, é você pegar seus anos de pós-graduações, de cursos, de leituras e realmente aplicar. Não existe uma fórmula. Não existe ninguém que vai dizer assim para você. Com esses pacientes que agem assim, você faz assado. Com esses, você faz dessa outra maneira. Com esses, você é duro e fala que tá querendo fugir do processo e você tem que trazer ele à força aqui. Não. Você vai ter que realmente ser psicólogo. Do contrário, você está sendo pior que IA, né? Então, se fala muito sobre IA roubar o espaço do psicólogo. A IA só vai roubar o espaço de psicólogo ruim. Aquele que não consegue traduzir, aplicar aquilo que aprendeu ao longo dos anos. Tá joia? Não julgamento, gente. O não julgamento, eu sempre gosto de explicar, de falar um ponto que eu acho que falta, tá? Eu acho que falta nos livros de mindfulness, de meditação, etc. Cara, o julgamento ele vai acontecer. Porque o julgamento é um pensamento automático. Se você tem um estigma de peso, esse estigma ele vai vir na tua cabeça. Você vai olhar para o teu paciente e você vai julgar. A questão é, o que você vai fazer com esse julgamento? Você pode transformar ele em algo neutro, no não julgamento, ou você pode agir com gordofobia médica, que é o termo, né, usado para gente profissional da saúde. Então, e eu gosto de falar isso para que vocês reduzam a expectativa em relação ao seu desempenho, reduzam a sua, ai, como que é o termo? A sua autoexigência, porque vocês naturalmente exigem muito de vocês. Então, exigir que vocês não julguem, putz, eu acho que é pedir demais, tá? Então, entenda assim, que você vai julgar, a questão é, opa, você tem que ter este tempo, né, que o mindfulness promove, que é esse tempo de, tá aqui o gatilho, qual será o meu comportamento? Né? Então a gente fala muito a respeito do, opa, peraí. A questão é o que você vai fazer com este julgamento?
E o mindfulness, ele pode te ajudar a aumentar este tempo, esta latência entre o estímulo e a resposta. Joia? Então, por isso também é importante você praticar, né? Se você já passou por psicoterapia, por TCC, etc., naturalmente você já tem esse tempo um pouco aumentado, essa capacidade, essa habilidade de pensar sobre como você vai reagir a certos estímulos, tá? Mas o mindfulness te ajuda nisto também, joia? Então, o julgamento ele vai acontecer, a questão é o que você vai fazer com esse julgamento, tá? O julgamento ele vai acontecer também, gente, para coisas que vão te chocar, especialmente para quem está começando a trabalhar na área. Vocês podem ficar abismados com o quanto um paciente come num episódio de compulsão alimentar. E a questão é, você precisa desenvolver essa neutralidade. Você não vai poder falar assim, meu Deus, aonde que coube tudo isso? Não dá, né? Eu tive um paciente que eu acho que foi o caso mais extremo que eu já tive que ele passava no McDonald's e ele pegava 10 combos do número um, 10 combos do. Esqueci o nome do sanduíche. Do Big Mac. Eu tava aqui cantando a musiquinha do Big Mac para lembrar qual era o nome do sanduíche. Então ele pegava 10 combos do Big Mac com batata grande, com refrigerante grande. 10. E ele ia para casa e ele comia tudo. Às vezes ele comia no carro mesmo. Então você não vai poder fazer, meu Deus, 10, eu não consigo comer um. Não dá, não dá. Então, opa, fez uma carinha feia ali, meu Deus, quanto, né? Que às vezes você vai até expressar alguma coisa ali que não deveria, mas tudo bem, bem-vindo à realidade, você é meramente ser humano. Você vai treinar essa habilidade, mas às vezes você vai reagir, né, meio surpreso e tal. É, como acontece na bulimia nervosa quando a pessoa tem purgação, quando a pessoa provoca vômito. Para muitas pessoas é absurdo, mas a gente vai desenvolver com a pessoa, vai fazer combinados para a pessoa vomitar menos. Ah, então vamos vomitar só tantas vezes no dia, né? Porque o vômito promove uma regulação emocional e vários outros fatores ali. E aí, nossa, meu Deus, mas que bizarro. Não, você tem que parar de vomitar. Não, a gente vai ajudar a pessoa. Né? A pessoa traz marcadores para o vômito. Eu comi tal coisa, beterraba, para saber qual era o ponto que eu tinha que parar de vomitar, tá? Outra questão é a linguagem, né? Então, a gente falar de forma que os nossos pacientes possam compreender, usar as palavras do próprio paciente. E aqui eles trouxeram uma questão importante: o comer emocional, não existe uma definição técnica assim tão bem aceita, existe mais definição aí técnica de alimentação emocional, né? Só que comer emocional e alimentação emocional, o que que soa melhor para o seu paciente? Assim como o comer consciente e o comer com atenção plena. Quando eu fiz o aprimoramento no Ambulim, a gente teve aula de Mindful Eating, e aí a professora era super radical. Ela falou bem assim: se vocês verem alguém falando em comer consciente, você já desconsidera tudo que essa pessoa está falando, porque a pessoa nem usar o termo correto usa. A tradução correta é comer com atenção plena. E eu só fui me afundando assim na cadeira, porque eu já tinha feito a formação de Mindful Eating há anos e eu falava em comer consciente. A minha colega que fez a formação comigo, ela adotou o termo alimentação consciente. E aí ela é menos mal usar alimentação consciente. E essa minha amiga, a gente fez a formação de Mindful Eating juntas, nos conhecemos na formação e a gente fez Ambulim juntas. E aí eu fui me afundando assim na cadeira, meu Deus do céu, tô fazendo cagada, né? A fulana, a Mabel, tá fazendo certinho e eu tô aqui, né, pecando numa coisa fundamental. E aí tinha dois autores deste livro aqui que é muito bacana, muito bom mesmo. A Roberta Carbonari Musi, que vocês vão conhecer de redes sociais, que ela é esposa do Paulo Musi, e o Wanderson, maravilhosos. Aí eles falaram bem assim, que eu concordo super, e foi tipo um quentinho no meu coração escutar isso deles. Use o termo que é melhor para você, use o termo que é melhor para o seu paciente, sabe? Gente, fala sério. Para quem não conhece Mindful Eating, quem nunca ouviu falar, me fala. Se eu falar para você, comer com atenção plena, o que que isso significa para você? Porra nenhuma. Você não vai nem entender, você já se perdeu tentando lembrar o comer o quê? Comer com o quê?
né? Então, comer consciente não é muito mais simples, muito mais objetivo? Cara, comer com consciência. Alimentação consciente, me alimentar com consciência. Então, usa os termos que são fáceis para o seu paciente entender. A gente só vai mudar aquilo que a gente entende. Se teu paciente não entendeu o que você está falando psicologuês com ele, está falando grego, não vai mudar. Você cria barreiras, tá? Outro ponto que foi muito trazido, não de uma maneira, em alguns momentos de maneira intencional, é a personalização do tratamento, a individualização do tratamento sempre. Então, gente, isso aqui que eu bato tanto com vocês, você tem que personalizar, você tem que entender qual é o contexto desse paciente, o que que vai ser útil para ele. Essa individualização sempre, sempre, sempre é pensar no seu paciente, aquele que está ali, como você vai adaptar, né? Não é o paciente que se adapta ao método, é como o método se adapta ao seu paciente, quais são as necessidades dessa pessoa que está na sua frente, tá? E aí, trazendo essa reflexão, né, da paciência. Então, trabalhem a sua paciência. Não tenha pressa. Escuta o seu paciente. Se conecte às emoções do seu paciente. Sinta a sessão, sabe? É muito uma questão de autoobservação também. Puxa, o que que você está sentindo nessa sessão? Não para você ir para aquelas coisas que eu não concordo, tá? Ah, eu não estou bem para atender hoje, não vou atender. Não. É você parar para observar como você está reagindo ao seu paciente. É você trazer um processo. Ai, não tá aqui o livrinho. Do, de um monge budista que trabalha com mindful eating, que é o Thich Nhat Hanh, que é o processo de savor, que é você apreciar, você saborear a sessão. Então, sabe aquela coisa, parar para digerir o que aconteceu? Então, para observar em você, sabe? Observar as suas reações, observar o que você está sentindo, o que você está interpretando daquele paciente, né? Então, isso é muito importante, tá? Outro ponto fundamental que eu uso muito o processo de mediação, ensino para vocês a mediação, que um profissional trouxe, que é que o psicólogo deve ser uma bússola para o paciente e não um policial. Então, aqui linka, nossa, total com o intuitive eating, comer intuitivo, que um dos princípios, né, é quebrar, é não ser um policial alimentar. Então, a gente vai quebrar isso de ficar vigiando o que o nosso paciente está comendo, se está comendo dentro da dieta e tal. Não, não é esse o nosso processo, o nosso papel. O nosso papel é de ser uma bússola, é de ser um mediador entre o conhecimento que o paciente precisa adquirir e transformar aquilo numa prática real, tá? Então, você, enquanto psicólogo, vai orientar, mediar a aprendizagem desse novo jeito de se relacionar com a comida e com o corpo. Então, o foco vai estar no processo. Quando a gente está sendo um policial, a gente está olhando para resultado. Tá emagrecendo? Tá fazendo o que deve fazer? Ah, então beleza. Palminhas para você. Senão vai ser o quê? Punido. Vai receber uma multa. Certo? É assim que o policial age. Se você faz coisa errada, você é punido. Aqui não. Nosso processo é estar lado a lado do nosso paciente, olhar para o processo, mediar essa transformação, essa adoção de novos hábitos, tá? E aqui entra a importância da gente focar na valorização das pequenas conquistas. Sabe aquele processo de você retomar a sessão da semana passada e ver o que o paciente conseguiu aplicar no seu dia a dia? E a gente fala, nossa, que legal, deu certo, ai, que bom, ah, não deu certo, vamos ver como que a gente pode modificar isso e tal. Então, esse processo é fundamental. A gente estar lado a lado do nosso paciente, focar nas pequenas conquistas, porque é isso que vai motivar, é isso que vai trazer concretude, vai construir os degraus para esse processo terapêutico, para essa mudança. Então, é na valorização das pequenas conquistas que o paciente vai ver o quanto ele está mudando, ele vai conseguir transformar um novo comportamento realmente em hábito. Então, é aqui que a mágica acontece. É aqui que a transformação acontece. Focar no processo e não no resultado final.
ok? Cuidado com a exigência, né? Então, a nossa própria exigência, a nossa expectativa em relação ao paciente, a estar andando mais rápido do que ele dá conta. E a gente precisa lembrar A primeira palestrante falou isso, esqueci o nome dela. Ela falou isso que eu achei muito bacana, né? Que a gente esquece muitas vezes que devagar também é velocidade, né? Devagar também é velocidade. E se o paciente está indo devagar, Marcela Vilela. Se o paciente está indo devagar, ele está se mexendo. O importante é a pessoa estar em movimento. No entanto, presta atenção nisso. Existem momentos em que o nosso paciente vai estagnar. Assim como vai haver a estagnação do peso, né? O primeiro passo para ele emagrecer, ele parar de engordar, às vezes o paciente vai estagnar. E qual vai ser o ganho que a pessoa vai estar tendo naquele momento? Manter aquilo que já foi modificado, manter aquilo, ao invés de voltar passos para trás. E isso é extremamente importante, sabe quando? No processo de recaídas. Que muitas vezes o paciente vai ter uma recaída e o paciente vai falar assim: putz, eu tenho que começar tudo de novo, tudo do zero. E você tem que tomar cuidado para você não colocar o seu paciente na base da escada de novo, no começar do zero. Teu paciente evoluiu, ele adquiriu esse conhecimento. Ele não volta para trás. Ele tem isso adquirido. Pode ser que ele esteja com atitudes que não sejam boas, mas ele já sabe o processo. E a gente tem que ajudar o nosso paciente nem sempre a dar o próximo passo numa recaída, mas sim relembrar tudo que a pessoa já fez, tudo que ela já percorreu, resgatar aquilo que ela já transformou, aquele conhecimento. Gente, já ouviram aquele ditado, que eu não sei agora qual é o ditado, mas que ninguém nunca vai conseguir roubar de você conhecimento adquirido? Que o maior bem que você pode ter é o conhecimento, que isso ninguém nunca vai roubar de você? É isso. Nosso paciente ele nunca vai perder aquilo que ele aprendeu. Ele pode precisar da nossa ajuda externa para relembrar, para reaprender a como colocar em prática, talvez num novo contexto de vida, mas ele nunca vai perder aquilo que ele já mudou, tá ok? E a gente se encaminhando para o final, né? E aí vou retomar com vocês a questão da paciência, a gente desenvolver paciência em relação ao nosso paciente, o nosso paciente desenvolver paciência com o processo e a persistência. Então, a não desistência é fundamental. Só tem sucesso quem não desiste. Só vai fracassar quem não desistiu. Fracasso, recaída, não é erro, não é voltar a estaca zero, tá? Então só vai realmente não sair do lugar quem desistir, tá? E aí, como que a gente trabalha esse processo de persistência? Vamos ver o que acontece se você mantiver esse novo comportamento por tantas semanas? Vamos ver o que acontece se você fizer uma breve meditação antes da alimentação, fizer 5 respirações velhinhas antes da sua alimentação, antes de você comer? Vamos ver o que acontece? Tá? E eu gostei muito disso. Não falaram nada a respeito dessa questão da persistência, né? Como comentei com vocês anteriormente, isso foi algo que eu trouxe, né? De traduzir e pensar sobre tudo que eu vivi ali. E aí eu trouxe muito uma questão que eu vejo no marketing digital. Tem um dos grandes aí do marketing digital que ele diz que ele se desafiou com a seguinte proposta para ele: eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Eu quero ver o que acontece daqui a um ano se eu não desistir. E aí, um colega meu de mentoria, que hoje ele é super estourado, é uma referência aí, o Rafa Brito, ele transformou essa frase do Misha Menezes em é só não desistir.
E é isso que eu quero trazer para vocês. Tragam isso para o seu paciente. O que será que vai acontecer se a gente não desistir? O que será que vai acontecer na sua vida se a gente não desistir de comer com os cinco sentidos? Quero ver o que acontece se você não desistir de se livrar dessa culpa, sabe? Então tragam isso para vocês. E esse foi algo que, putz, eu pensei nisso, deu, nossa, tem uma paciente muito específica para trabalhar. Porque ela vive desistindo das tarefas que a gente propõe. Ela já evoluiu pra caramba, tá super bem e tudo, mas ela desiste, né? Ela é mega ansiosa, quero ver, ai, né? Não tá adiantando, isso aqui não adianta, nada adianta, porque ela quer uma mudança radical. E por mais que eu trabalhe com isso com ela racionalmente, opa, peraí, olha só que sacada legal. Ela é uma pessoa mega persistente, ela é super dedicada na vida dela. Mas quando a gente está falando dela com ela mesma, ela desiste. Então amanhã mesmo eu vou trazer essa estratégia para ela. Fulana, vamos ver o que acontece se você não desistir de fazer tal coisa? Vamos persistir, vamos trabalhar a tua persistência, a sua resiliência. Vamos permanecer nisso, sabe? Então, quero que vocês tragam isso para os seus pacientes também, ok? E aí, gente, o que a gente está falando aqui durante esse tempo todo é algo básico que eu sempre trabalho com vocês, que é um tratamento humanizado, né? Então, a gente escutar com real intenção de escutar, a gente estar atento ao nosso paciente, ter a intenção genuína de ajudar, ter atitudes de ajuda mesmo, é um tratamento humanizado. E é isso que a gente deve prover para os nossos pacientes, seja de comportamento alimentar, sejam bariátricos, não interessa. A gente precisa ter isso, né? Trazer um tratamento humanizado de verdade. A gente ser policial da alimentação do nosso paciente, a gente ser fiscal da pessoa estar evoluindo conforme o protocolo manda, né? Ainda mais a gente trabalhando com TCC, tem protocolo para tudo. Nossa, tem o número X ali de sessões o que você vai fazer em cada sessão. Então, você deixar isso de lado e realmente adaptar o tratamento às necessidades do seu paciente, isso sim é tratamento humanizado. Tá joia? Gostaram dessa aula? Vocês gostam de quando eu trago mais reflexões aqui para vocês e o que fazer no dia a dia e vocês pensarem mais como psicólogos mesmo? Né? Quero filmar aqui que tem muita gente. Fiquei muito feliz com a presença de vocês, gente. Eu tava com receio, né? Agora já saiu muita gente, mas tudo bem. Eu tava com receio, ai, cara, vou fazer essa aula mais reflexiva e tal. Putz, vai ter 12 pessoas, né? E bem no fim chegamos ali, acho, sei lá, quase 50 pessoas. Quando eu vi, tinha 47, não sei, né? Que bom que vocês gostaram, né? Aí eu trouxe também algo que para mim é muito difícil, que é o sentir. Eu sou muito racional. E aí lá me emocionei várias horas, né? A gente teve palestra com a Dayana Garbin, que é esposa do Tiago Leifert, e ela tem livro falando a respeito do transtorno alimentar dela. Teve aula com a Mariana Ferrão, né? Palestra dela também excelente. Então, puxa, a gente ouvir a dor dos outros é extremamente importante, a gente tem que sensibilizar mais o nosso ouvido, né? E aí eu trouxe mais isso para mim também. Opa, peraí, eu preciso sentir mais, que eu sou muito racional, eu preciso sentir mais. Que bom, gente. Deixa eu ver o que que vocês têm dúvida aqui. Ó, o nome do livro aqui do Comer Emocional, o nome do livro é Comer Emocional. Comer Emocional, Ciência e Prática Clínica. É esse livro. Da Roberta Carbonari Musi. Musi é M-U-Z-I. E o Anderson Roberto da Silva. Se vocês procurarem pelo nome da Roberta, vocês vão achar, e mesmo, talvez até no Instagram dela, ela fale sobre. Thaisa, se fosse pago, teria chuva de tá pago. Maravilha, obrigada, gente. Tá, Mindful Eating, Mindfulness, falei para vocês. Isso mesmo, Fer, reduz o food noise, né? Então, esse ruído alimentar é muito. A medicação reduz, né? Eu sei que você estava falando a respeito disso, mas é muito provável também que o mindfulness traga esse benefício também.
tá? Eu até vou procurar ver se existe alguma coisa a respeito. O Michael, agora está uma onda de mulheres retirando as próteses de silicone. Algumas alegam ser questões de saúde, as outras estão tentando se adaptar ao novo padrão de beleza. Perfeito, é bem isso, né? Então, antes tinha que ter um peito grande, agora já não é mais explorado isso e tal. Tem a questão das doenças associadas ao silicone, que a gente precisa também ter essa sensibilidade, né, de que a ciência vai evoluindo, a gente vai sabendo das coisas, né? Então, o silicone, ele tem relação com muitas patologias, ele desenvolve doenças autoimunes, ele tem relações, inclusive, com mudanças cognitivas, então, uma dificuldade maior de atenção, afeta o humor, sabe? Então, tem muita coisa realmente que tem a ver, que é, a doença do silicone, que é chamado síndrome ásia, mas tem muito essa questão do padrão de beleza. Então, o peito já não é mais a coisa tão importante, o importante é mostrar ossos, então vamos tirar, né? Então, isso tem muito. Inclusive, pessoas que estão tirando dos seios e que estão colocando no glúteo, porque o glúteo hoje é mais valorizado, mas já está deixando de ser tão valorizado assim, né? Ah, aqui, ó. Ah, Thaisa, que legal. Obrigada pelo teu depoimento. Falei exatamente a respeito do explante, né? Exato, maravilha. Obrigada pelo teu depoimento, Thaisa. Muito importante. E quantas coisas, né, gente? Isso é um ponto importante também de se estudar. Quantas consequências, né, negativas aí do silicone que as mulheres sofrem, mas é algo tão difuso, que não tem como saber que é por causa do silicone, né? Depressão, ansiedade, doenças de pele, alergias constantes, etc. Nossa, é uma lista gigantesca. Assim como lipedema, né? Poxa, lipedema tem relação com tanta coisa, mas tanta coisa, tá? É isso. Gostaram? Maravilha, gente. Joia. Gente, obrigada pela presença de vocês. Lilian, vi agora. Eu nem sei sobre o certificado, nunca lembro de pegar certificado de nada. Mas se entrar em contato com eles, vão te ajudar. A frase sobre a mudança, eu vou escrever aqui para vocês. Ah, sobre a mudança eu já sei qual que é. Aqui eu falei, né? A da consciência, essa aqui. E a mudança. Ah, Elaine, um beijo para você. Saudades de você. Beijo, Margarida. Então, assim, a gente só muda quando a dor de permanecer como está é maior do que a dor de mudar. Olha, agora eu consegui lembrar do jeito certo. Até onde eu sei é assim. Tá joia? Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de saber que vocês gostaram da aula e tudo, né? Qualquer extrapolação dessa discussão e tudo, a gente está lá no nosso grupo, né? Então podem trazer discussões, o que vocês precisarem mais e tudo lá no nosso grupo da capacitação, tá bom? Beijo grande para vocês, bom descanso e uma excelente semana. Tchau, tchau.